O anime começa com o protagonista, Honoka, embarcando em um ônibus a caminho da escola. Ele comenta que é apenas um estudante comum e que esperava um dia normal. Porém, de repente, uma garota de cabelos negros entra no ônibus e todos os fãs se agitam em volta dela. Irritado, Honoki resmunga, já que toda vez que ela viaja no mesmo ônibus, a situação vira um caos. A garota é Ayaka Kagari e caminha pela multidão sem qualquer expressão. Ao chegar ao colégio, o protagonista explica que Ayaka é filha do diretor e acha absurdo que alguém tão importante escolha o transporte público em vez de vir de carro. Embora se sentem lado a lado na classe, eles nunca conversaram. Durante a aula, Honoki deixa sua borracha cair. Ao tentar pegá-la, Ayaka a recolhe primeiro e entrega de volta. No final da aula, os fãs o acusam de ter feito isso de propósito para chamar a atenção dela e mandam Obama lhe dar uma lição, avisando-o para nunca mais incomodar a princesa. Mais tarde, enquanto carrega papéis pelos corredores, uma das amigas de Ayaka os toma dele. Honoki observa os admiradores cercando as garotas e percebe que é tratado como um obstáculo, empurrado e ignorado. Os colegas o convidam para o karaokê após as aulas, mas ele recusa. É responsável pela limpeza naquele dia. Ao jogar o lixo fora, nota um coelho de pelúcia no cesto, junto com um bilhete misterioso. Haverá uma chuva de prédios escolares hoje. Uma sombra o cobre. Quando olha para cima, vê a torre do relógio despencando. Não há tempo para reagir. E ainda assim, ele sobrevive. Ao abrir os olhos, descobre-se nos braços de Ayaka, vestida como uma bruxa, flutuando em uma vassoura. Nervosa, ela o alerta para não se mexer. 2 coelhos robóticos aparecem e os atacam, mas Ayaka lança poderosas rajadas de fogo e os destrói. Para sua surpresa, os inimigos se reerguem em chamas e voltam a atacar. Ayaka o puxa para perto e dispara mais chamas, mas os coelhos persistem. De repente, surge uma garota com orelhas de animal chamando Honoki para fugir. Ele acredita que seja amiga de Ayaka e corre até ela, mas cai em uma emboscada. Dezenas de coelhos armados o cercam. Um deles, com um olho só, ergue um machado e tenta decapitá-lo. Confuso, Honoki acredita estar sonhando. Ayaka surge em meio ao fogo e incinera as criaturas. O protagonista a repreende. Diz que ela não precisava arriscar a vida para salvá-lo. Mesmo assim, admite que ela é linda até em sonhos. Ayaka, séria, diz que não é um sonho. Sua missão é protegê-lo. Ele protesta, dizendo que ela não precisava ajudá-lo, e repara que o cabelo dela está queimando. Grita para que pare, chamando seus cabelos de um milagre dos deuses. Envergonhado por ter falado aquilo, desvia o olhar. Nesse instante, um coelho o atinge com uma massa gigante. Ayaka corre, o segura em seus braços e, tomada pela raiva, libera um poder de fogo colossal, incinerando todos os inimigos. Logo depois, descobrimos que a responsável era a garota das orelhas de animal, que foge prometendo vingança. O protagonista acorda no quarto privado de Ayaka na escola. Ela explica que nada daquilo foi sonho e promete que um dia explicará tudo. Em seguida, o convida para sua casa. Afinal, não precisa mais protegê-lo secretamente. É então que Honoki percebe. Ela sempre esteve ao seu lado, no ônibus, na sala de aula, em silêncio, mas sempre o observando. No caminho para casa, Ayaka confessa que sua missão é protegê-lo a todo custo, pois ele é seu mestre. Honoki não entende nada, nem o motivo de ela o chamar de Princesa Camila. Ele narra que, após esse dia, eles não voltaram a conversar, mas se lembra do perfume doce que ela exalava. Na manhã seguinte, tudo parece normal. Honoki vai para uma escola e se senta ao lado dela no ônibus. Caminham juntos, irritando o fã-clube de Ayaka. Cansado da situação, ele sente dor de estômago e corre ao banheiro. Ao sair, encontra os fãs chorando e perguntando por que ele anda com Hoka. Mais tarde, de volta à sala, os garotos que o haviam espancado antes o cercam novamente. O líder manda Obama bater nele, exigindo saber por que um lixo como ele anda com a princesa. Nesse momento, Ayaka entra. Todos se calam ao ver o quanto ela se importa com Honoki. Ela ajeita a gola da camisa dele e avisa. Se alguém ousar tocá-lo, ela os queimará vivos. No almoço, Honoki se sente desconfortável, cercado pelos fãs dela. Ayaka lhe oferece uma salsicha, e o gesto desperta a inveja geral. Ela afirma que é ela quem decide com quem come, mas o protagonista, irritado, se levanta dizendo que também foi decisão dele ir embora. Em seguida, sente-se culpado. Não queria parecer rude,
Ele encara a torre do relógio, estranhando o fato de o prédio estar intacto, como se nada tivesse acontecido. Então, a loira responsável pelo ataque anterior surge novamente. Ela confessa que, antes de eliminar seu alvo, precisava confirmar se ele era inofensivo. Asas brancas se abrem em suas costas e um chapéu com rosto de gato aparece. Ela se apresenta como Tampopo Kurichi, pertencente à Bruxa das Torres. Tampopo avança sobre Onoki, mas é repelida por uma rajada de chamas. Ayaka surge e o protege. A bruxa rival diz que o garoto pertence às torres e, com um estalar de dedos, invoca um exército de coelhos ainda mais poderosos. Uma explosão toma o ar. Quando Onoki abre os olhos, vê Ayaka caída, perfurada por espadas. Desesperado, ele grita, perguntando por que ela continua o protegendo. Chorando, percebe que tudo é culpa sua. Se não tivesse se afastado, ela não teria se ferido. Tomado pelo arrependimento, Onoki segura Ayaka e diz entre lágrimas que deveria ter acreditado nela, não importa o que acontecesse. Nesse instante, ela pergunta em tom sereno se ele também irá embora na hora do almoço no dia seguinte, do mesmo jeito que fez hoje. O protagonista, sem entender direito, responde que ela não pretende fazer isso, mas afirma que quer ajudá-la chamando uma ambulância. Ela, porém, explica que o corpo dela é feito de fogo e que ele não precisa se preocupar, pois em breve colocará um fim em tudo. Então pede que ele feche os olhos. Assim que ele obedece, uma explosão intensa toma conta do lugar, destruindo o exército. Logo depois ela se afasta, levando o protagonista em seus braços. Ao alcançar Kuraishi, diz que queimará junto com os demais. Antes que ele tenha tempo de atacá-la, a garota consegue fugir, carregada por um de seus coelhos mecânicos. Mais tarde, Já pede ao protagonista que abra os olhos. Ele fica admirado ao ver que ela voltou ao normal e pensa que as garotas são realmente um mistério. De volta para casa, o protagonista se desculpa pelo que aconteceu durante o almoço e agradece pela salsicha que ela lhe deu. No dia seguinte, o professor anuncia que novos alunos de intercâmbio chegarão. Kuraishi entra acompanhado de seus companheiros das torres e todos começam a se apresentar. O protagonista sente um calafrio ao vê-los, enquanto Ayaka comenta que, embora pareça óbvio, todas aquelas garotas são bruxas. Nos dias seguintes, ao chegar à escola, o protagonista acha estranho o fato de sua professora não estar no ônibus. Ele se pergunta se algo ruim aconteceu, já que duvida que ela apenas tenha dormido demais. Decide procurá-la por toda a escola, mas ao entrar em uma das salas, encontra Ayaka com as bruxas amarradas, queimando-as com uma arma de fogo. Ela revela que lançou um feitiço para fazê-lo desmaiar e explica que está torturando-as porque ele havia mencionado que poderiam ser perigosas. Tomado pela culpa, o protagonista pede que ela apague o fogo imediatamente. Pouco depois, uma Kuraishi enfurecida grita com Ayaka, dizendo que só queria frequentar a escola em paz. Ela também repreende o protagonista por ter treinado sua própria esposa. Confuso, ele pergunta o verdadeiro motivo de o estarem perseguindo, e Kuraishi revela que o que desejam é a substância branca dentro de seu corpo. Naquele ponto da história, isso já se torna perturbador de se ouvir. Nesse momento, Main Menoa surge pelo telhado e sequestra o protagonista sem demora, libertando também suas companheiras para enfrentarem a Bruxa do Fogo. Ayaka, no entanto, atravessa a parede com uma explosão gigantesca. As outras bruxas são derrotadas com facilidade, e quando se aproximam de Mei, o gato branco da garota morde o protagonista, liberando uma chama violenta. Em seguida, Ayaka o segura, mas quando vai enfrentar a bruxa, ela explode instantaneamente. Do lado de fora, os coelhos recuam, cientes de que não podem vencê-la. Quando o protagonista desperta, está novamente no quarto particular de Ayaka. Ele percebe que o ferimento no pescoço sumiu, mas se surpreende ao vê-la com um cachecol cercado por pequenas criaturas flutuantes que lembram gatos. Ayaka demonstra preocupação com as bruxas das torres, que continuam a atacá-lo dia após dia. Então, ele entende que o lenço serve para esconder o ferimento que ela recebeu por causa dele. Sentindo-se responsável, o protagonista promete que não permitirá que continuem a feri-la. Para não ser um peso, decide propor que ela o aceite como aprendiz. Em outra parte da história, duas garotas estão sentadas em um restaurante junto de duas criaturas curiosas, uma com corpo de crocodilo e outra parecida com uma boneca de cabeça enorme. Elas foram recentemente invocadas e se reencontram após cerca de 130 anos. A jovem de cabelos cor de cobre, chamada Cronoar, comenta que, mesmo não sendo amigas,
já lutaram lado a lado em outras épocas. Kazana, no entanto, demonstra total desinteresse. Enquanto brinca com o garfo, Cronoar forma uma figura estranha e declara que, mais cedo ou mais tarde, a guerra vai começar. No dia seguinte, Ayaka liga para o protagonista e o convida para sair. Enquanto a espera em frente a uma loja, ele pensa que ela é a garota mais bonita da escola. Fica surpreso quando a vê chegar ainda com o uniforme e pergunta por que o está usando. Ela responde que passou antes na escola e veio direto de lá. Caminhando juntos por um beco, ela explica que é uma bruxa empregada da oficina, um tipo de bruxa responsável por construir locais onde humanos se reúnem e formam cidades. Elas supervisionam esses lugares para garantir que ninguém use magia com intenções malignas. Existem também as chamadas Bruxas das Torres, que utilizam seus poderes para fins egoístas e espalham o caos pelo mundo. O motivo de suas ações destrutivas permanece um mistério, pois não se importam com as consequências nem com as vidas que destroem. Ayaka confessa que, se o protagonista caísse nas mãos dessas bruxas, o mundo correria perigo. Diz que a humanidade seria exterminada e que a Terra poderia até explodir. Mais tarde, eles entram no mesmo meio de café de antes. Uma das funcionárias informa a Ayaka que Cronoar e Kazane estiveram ali naquela manhã e comenta que o número de bruxas das torres tem aumentado. Preocupada, Ayaka pergunta se algo está acontecendo na cidade. Em meio à conversa, ela demonstra incômodo com a garçonete, que antes de sair, sussurra para o protagonista cuidar da princesa. Mais tarde, enquanto Ayaka faz compras em um shopping, o protagonista a aguarda do lado de fora com várias sacolas. De repente, outro grupo de bruxas aparece para sequestrá-lo. Ayaka se transforma e lança um ataque de fogo, mas ele ainda encontra tempo para salvar uma garotinha que estava por perto. Percebendo que não conseguirão capturá-lo, as bruxas recuam. No caminho de volta, Ayaka reconhece que ele está vulnerável e aceita sua proposta, perguntando se ele quer mesmo se tornar seu aprendiz. Ela explica que pretende ensiná-lo magia para que possa se proteger e acrescenta que isso só acabará quando o chefe das torres for derrotado. O protagonista fica em silêncio por um instante e pergunta por que ela não usou magia contra ele, talvez o prendendo em algum lugar. Ayaka apenas afaga sua cabeça e diz que não é algo com o que ele deva se preocupar. Em seguida, pergunta se ele estudou para a prova do dia seguinte, observando que ele anda com dificuldades em gramática. Com um sorriso leve, comenta que são essas as preocupações que realmente importam. Mais tarde, os dois chegam à oficina das bruxas. Ao entrarem em uma sala, descobrem que Kazane é a diretora do local e também mãe de Ayaka. Ela informa a filha que recebeu uma reclamação sobre a área comercial e a repreende por ter causado tantos danos, inclusive destruído o chão do prédio do clube. Em seguida, cumprimenta o protagonista e o dá boas-vindas à oficina. Pouco depois, eles se deparam novamente com o grupo das Torres Kuraishi. Kuraishi declara que desta vez levarão o protagonista, mas uma de suas companheiras admite que duvida disso, já que Ayaka parece invencível. Mesmo assim, ela diz para o protagonista observar atentamente e aprender com sua mestra. Logo depois, as bruxas ativam a estratégia corrente rápida e avançam contra eles, mas Ayaka gira sua vassoura e desencadeia uma explosão poderosa, lançando as inimigas pelos ares. Depois disso, eles seguem até a escola. Ao chegar, o protagonista abre o pequeno porão e é recebido por uma enxurrada de cartas de ódio enviadas pelo fã-clube da princesa. Em seguida, eles entram na sala de aula, onde Ayaka entrega a ele uma pilha de livros, dizendo que o estudo faz parte do treinamento. Quando ela se aproxima, o rosto dela fica bem próximo ao dele, e o protagonista, corando, pensa que ela tem um perfume adocicado. Ao redor, várias garotas observam a cena com raiva, desejando que ele desapareça. Durante o jantar, o professor de educação física propõe que os alunos formem duplas para jogar tênis. O protagonista é colocado ao lado da princesa, e durante as partidas, percebe-se que é ela quem marca todos os pontos. O garoto de roupas verdes, que parece não saber jogar, se aproxima para ajustar sua postura, o que só aumenta a fúria dos colegas. No fim da aula, o protagonista está completamente exausto e sente o peso dos olhares de ódio de toda a turma. Mais tarde, eles embarcam em um ônibus, mas logo percebem que Crono preparou uma armadilha. Acompanhada pelo crocodilo, ela usa magia para controlar o veículo. Lança um feitiço que paralisa Ayaka e aperta um botão que faz a princesa explodir. Mas a explosão não a fere nem um pouco.
O protagonista tenta intervir para impedir que Crono continue, mas ela o encara friamente e explica que não adianta tentar matá-la, pois é impossível. Aproxima-se e o apunhala no estômago. Nesse instante, fica claro que, para feri-la, é necessário atacar o protagonista, já que Ayaka é sua guardiã. Ele não apresenta ferimentos, mas Ayaka cai sangrando no chão. Cronoar revela que isso é chamado de transferência de dano, um feitiço que faz com que qualquer ferimento sofrido por ele se volte contra ela, funcionando apenas quando estão próximos. Logo depois, o crocodilo segura o protagonista por trás, erguendo-o no ar. Cronoar adverte que, se Ayaka não ficar em silêncio, morrerá. Ele afirma que esse é o preço do contrato que ela fez, pois prometeu servi-lo e sacrificar-se por ele. Ayaka, com dificuldade, admite não se lembrar bem do passado, mas sente que existe um laço forte entre os dois. Cronoer comenta que, se o protagonista quiser salvá-la, precisa conceder-lhe mais poder mágico usando um certo objeto. Nesse momento, a mulher branca dentro dele surge e lhe oferece uma pílula capaz de liberar seu poder, embora ele saiba que, se for capturado pelas bruxas das torres, a humanidade será destruída. Mesmo assim, a mulher leva a pílula aos lábios, planejando beijá-lo, mas Ayaka cria uma densa nuvem de fumaça verde para afastá-los. Ela, no entanto, está fraca demais e cai no chão. Tocando o rosto dele, diz que, por um instante, se tornará algo que não é, e pede que ele feche os olhos. O protagonista, em lágrimas, pergunta se há alguma outra forma de ajudá-la, e Ayaka responde que tudo o que ele pensa é nela. Logo depois, seus cabelos mudam de cor, e ela atravessa o corpo de Akronoar com uma haste em forma de cruz antes de cair. A garota, antes de desaparecer, diz que sua verdadeira beleza foi revelada, e lamenta não poder brincar mais com suas criaturas. Em seguida, é consumida pelas chamas. Sem mudança de cena, o protagonista desperta no ponto de ônibus e, desesperado, grita para o homem de verde que Ayaka está inconsciente na rua. Ele a carrega para dentro e a deixa descansar. Tirando do bolso a pílula em formato de doce que Cronoar lhe deu, decide guardá-la em seu quarto. No dia seguinte, encontra Ayaka para a primeira aula de magia. Ele se sente desconfortável com a roupa de bruxa, mas ela comenta que ficou ótima nele e começa a tirar fotos. Mais tarde, ela pede que ele salte o mais alto que puder. Quando ele pula, acaba caindo em seus braços e, envergonhado, pede que ela o carregue como sempre faz. Ele então a ergue nos braços e pensa no quanto ela é leve. No entanto, Ayaka ri e diz que ele ainda é muito lento e não entendeu a dica. Em outra parte da história, o grupo das torres e o grupo das estrelas discutem quem ficará com o protagonista. Kuraishi demonstra irritação ao descobrir que o grupo Estrela também se transferiu para a escola. Ela ainda reclama da falta de respeito de um deles por chegar montado em uma lhama. Enquanto isso, o treinamento de magia continua. Durante as aulas de invocação da vassoura, os alunos aparecem para a educação física, obrigando-os a mudar de local. No novo espaço, Ayaka mostra que, ao vestir a capa invisível, ele fica visível apenas para quem também tem uma. Ela então pergunta se ele tem medo de altura, e sem esperar resposta, o agarra e o leva voando pelos céus. Lá em cima, explica que aquele será o primeiro treino de voo até ele conseguir sua própria vassoura. Mais tarde, ao voltarem à escola, o protagonista observa um grupo de valentões agredindo uma garota. Ele comenta que precisa intervir, mas Ayaka responde que não se envolve em assuntos humanos, já que sua missão é proteger a cidade das bruxas malignas. Mesmo assim, o protagonista decide ajudar e, reunindo coragem, tenta invocar a vassoura. Consegue, mas cai logo em seguida, sem saber controlá-la. Enquanto despenca, Ayaka grita que a vassoura é como uma serva, e seguindo esse pensamento, ele consegue estabilizar o voo antes de atingir o solo. Em seguida, o protagonista avança em alta velocidade contra os agressores, mas acaba colidindo com eles e caindo. Ao se levantarem, os valentões zombam de sua roupa e planejam espancá-lo, mas alguém intervém e causa uma explosão que interrompe a briga. A cena muda para dois guardas que vigiam um monólito onde Medusa, a líder das torres, está aprisionada. Eles comentam que a criatura é extremamente perigosa e precisa permanecer em confinamento máximo. Um deles, desatento, diz que cuidar dela é fácil, mas logo se assusta ao vê-la sorrir e mostrar a língua de cobra. Num instante, ela quebra o selo que a mantinha presa. Fica claro então que Medusa escapou da prisão de segurança máxima. Enquanto isso, o grupo das torres se reúne em um café, discutindo a melhor forma de capturar o protagonista.
Cronoar aparece e pergunta se pode participar da conversa, afirmando que também pertence ao grupo. Fica evidente que ela sobreviveu ao fogo da última batalha. No dia seguinte, o protagonista acorda em seu quarto e encontra a mãe preparando o café da manhã. Ao entrar no banheiro, é surpreendido por seu irmão Kazumi, que começa a interrogá-lo sobre a garota que o chamou para casa no domingo. Fingindo ignorar o assunto, ele tenta mudar de tema, mas Kazumi insiste e revela que o viu com a princesa Ayaka naquele dia. Kazumi o ameaça com um secador de cabelo, exigindo uma explicação para o tempo que ele tem passado com ela. Aponta que ele nunca foi popular, enquanto Ayaka é adorada por todos e considerada a princesa da escola. Os rumores se espalham por todo o colégio, e todos sabem que ela é irmã dele, o que só aumenta as perguntas e o constrangimento. O protagonista, nervoso, não consegue contar a verdade. Antes de sair, Kazumi avisa que irá até o quarto dele à noite para continuar o interrogatório. No caminho para a escola, o protagonista corre para não perder o ônibus, pois havia combinado de ir junto com Ayaka. Contudo, Kuraishi prepara uma emboscada com seus coelhos mecânicos, enquanto as outras garotas das torres cercam Ayaka para distraí-la e impedir que o salve. Só então descobrimos que tudo foi orquestrado por Cronoar, que revela o segredo para derrotar a princesa, separá-la de seu aprendiz. Contudo, ela explica calmamente que ele não poderá participar da emboscada, pois havia gasto uma grande quantidade de energia ao criar o doce para ele dias atrás. Por esse motivo, estava completamente sem poderes mágicos. Logo em seguida, a história retorna à cena em que o protagonista está amarrado e prestes a ser sequestrado. De repente, sua irmã surge para salvá-lo, montada em um enorme urso robótico. O rapaz, atônito, observa quando Kuraishi faz um de seus coelhos crescer até atingir o mesmo tamanho do urso, e os dois começam uma batalha feroz, espalhando destruição pela cidade inteira. No entanto, outra bruxa aparece, também montada em um urso mecânico. As duas criaturas se fundem, formando um monstro esquelético prestes a atacar. Nesse instante, Kazumi aumenta o tamanho de seu próprio urso, fazendo com que os inimigos percam qualquer esperança de vitória. Ela afirma com firmeza que eles jamais a derrotarão, pois sua missão é proteger o irmão e a cidade onde vivem. Em seguida, ela pisa sobre os adversários, provocando uma explosão devastadora. Depois disso, desce até o local onde o protagonista está, e ele, surpreso, tenta compreender como nunca havia percebido que sua irmã era uma bruxa. Kumi explica, de maneira serena, que antes da chegada da princesa era ela quem protegia a região. O protagonista então pensa em Ayaka e teme que algo tenha acontecido com ela. No entanto, logo percebe que a garota está a salvo, sentada sobre o urso. Mais tarde, Kazumi demonstra certo ciúme de Ayaka e declara que o irmão pertence a ela quando estão em casa ou nas férias, enquanto a princesa pode protegê-lo apenas no ônibus e na escola. Ayaka, porém, ignora completamente o aviso, se aproxima do protagonista, acaricia seu rosto e anuncia que daquele momento em diante o protegerá dia e noite. A revelação deixa o rapaz e a Kumi completamente sem palavras, pois isso significava que, a partir daquela noite, eles viveriam juntos sob o mesmo teto. Em uma mudança de cena, a diretora Kazane recebe a notícia de que Medusa fugiu da prisão. Ela reflete que a situação é perigosa, já que, mesmo presa, Medusa ainda comandava o Grupo Torres. Agora que está livre, sua ameaça é ainda maior. Em outro momento, a mãe do protagonista pede a Jaa que cuide bem de seu filho, o que causa grande embaraço tanto nele quanto em Kazumi. Mais tarde, ele revela que já sabia que a princesa estava destinada a ser sua noiva. Conta que tudo começou há muito tempo, quando ela estudava junto com Kazane. Naquela época, todos chamavam a mãe de Ayaka de Dente de Dragão. Ele explica que ambas eram muito próximas e até prometeram se casar, mas eram jovens demais. No fim, decidiram se unir a outros homens, embora tivessem jurado permitir que seus filhos se casassem entre si. O protagonista, envergonhado, tenta justificar dizendo que o fato de morar com Ayaka foi apenas coincidência, já que ela precisa estar perto dele para protegê-lo. Nesse instante, Kazumi, furiosa, se recusa a deixá-lo sair de casa, mas sua mãe insiste para que permita. Ela comenta, intrigada, que é estranho o fato de Kazumi entrar na cama do irmão a cada 2 dias por não conseguir dormir e ainda tomar banho com ele várias vezes na semana. Kazumi argumenta que isso é natural, pois é um direito dela como irmã. A mãe interrompe e afirma com firmeza que o protagonista deve arrumar suas coisas e partir. Logo em seguida, ele vai embora com Ayaka.
enquanto Kazumi promete trazê-lo de volta. Durante o caminho, o protagonista pede desculpas à princesa, admitindo que sua família é bastante peculiar. Ayaka pergunta se ele se importaria em morar com ela, e ele responde que qualquer garoto acharia maravilhoso. Mais tarde, o rapaz confessa a Ja que alguém com poderes lançou um feitiço que os ligou por um laço invisível. Ele diz que não pode revelar os detalhes, apenas que eles devem protegê-lo a todo custo. Enquanto isso, o motorista da princesa os espera em uma luxuosa limusine. Assim que entra, o protagonista fica admirado com o interior elegante do veículo e pensa que é natural ela ser tão rica, já que sua mãe é diretora da escola e líder do clã das bruxas. Ayaka rapidamente tenta esconder algumas bonecas sobre a mesa que se parecem muito com ele, deixando-o confuso. Em seguida, ela oferece uma taça de champanhe, mas ele a lembra de que são menores de idade. Ayaka sorri e explica que a bebida não contém álcool. Mais tarde, eles chegam à mansão dela, e o protagonista fica maravilhado ao perceber que a princesa vive em um arranha-céu. Ao entrarem, todas as criadas o cumprimentam com reverência, e Ayaka explica que o quarto dela fica no último andar, sendo necessário usar o elevador. Ele continua impressionado com o luxo, mas, ao chegarem ao topo, encontram Medusa esperando por eles. 3 das criadas estão transformadas em pedra. Ayaka, séria, pede ao protagonista que volte ao 12º andar, pois precisará mudar seus planos. Medusa, com um olhar ameaçador, exige que ele diga suas últimas palavras, mas o rapaz apenas responde que não tem nada a declarar. Então, ele se transforma e enfrenta a cobra gigante em uma batalha intensa. Enquanto luta, pensa nas palavras de Ayaka. Ela sempre lhe ordenava que ficasse ao seu lado diante do perigo, mas dessa vez, pediu que se escondesse. Ele reflete se o inimigo seria tão poderoso a ponto de assustá-la. Decidido a não fugir, ele corre para ajudá-la, mas a encontra caída no chão. Desejando lutar ao lado dela, o protagonista se prepara, mas percebe que Ayaka nunca lhe ensinou a batalhar, apenas a fugir. Nesse momento, uma das bruxas de Medusa lança um feitiço e o transforma em pedra. Desesperado, ele grita que faria qualquer coisa para ser libertado. A princesa responde que não pode ajudá-lo, pois o destino de ambos está entrelaçado. O protagonista conclui que a única solução é usar a pílula que Cronoar lhe deu, aquela que prometia liberar todo o seu poder, mesmo sendo perigosa. Ele hesita, imaginando que possa ser uma armadilha, mas percebe que não há alternativa. Subitamente, uma poderosa energia toma conta do local, e surge a princesa branca chamada Emermillion. Ela aparece diante do protagonista e concede seu desejo, iniciando uma batalha devastadora contra as servas de Medusa. O edifício treme com as explosões e a força do combate. Enquanto isso, em outro lugar, Kazan encerra sua jornada de trabalho e observa o pôr do sol através da janela de seu escritório. Ela comenta para si mesma o quanto o horizonte entre os arranha-céus é belo quando o sol se despede. No entanto, nesse exato instante, uma enorme explosão sacode o prédio, destruindo parte da cidade. Chocada, ela entende imediatamente que Medusa é a responsável e ordena à sua pequena serva, Ofuku, que reúna todas as bruxas do Alto Conselho. No jantar seguinte, o protagonista aparece irritado com a Princesa Blanca, pois, embora ela o tenha salvado, acabou destruindo tudo ao redor. Ele exige que ela conserte o estrago e devolva tudo ao normal. Blanca responde com um sorriso calmo, dizendo que é uma tarefa simples, mas que não poderia fazê-la sem receber algo em troca. Assim, pede como pagamento que ele lhe entregue imediatamente seus olhos. Hermione, observando a situação, se mostra desapontada, achando um absurdo que ele tenha aceitado o pedido tão facilmente. Então, a princesa sugere outro método. Para quebrar a petrificação, o protagonista precisaria beijar Ayaka, como na história da Bela Adormecida. Ela explica que Ayaka se deixou transformar em pedra por causa dele, pois ambos compartilham um laço mágico. Nesse instante, uma chama cor-de-rosa surge diante deles, e Hermione anuncia que Medusa despertou. Antes de desaparecer, ela avisa que seu tempo havia terminado e se despede com a promessa de retornar. Logo depois, o protagonista desperta Ayaka com um beijo suave na bochecha. Seus olhos se enchem de lágrimas de alívio ao ver que ela está bem. Medusa reage rapidamente e ordena um ataque contra as bruxas da torre, mas Ayaka enfrenta as inimigas com facilidade e as derrota. A batalha se eleva aos céus, e Ayaka declara que não há mais razão para se preocupar, pois a vitória é claramente delas.
Após o confronto, o protagonista acorda em uma cama e vê Ayaka sentada ao seu lado, lendo um livro com tranquilidade. Ela explica que estão na enfermaria da escola. Ele, confuso, apenas queria saber se a princesa estava em segurança. Ao perceber seu olhar desconfiado, Ayaka abre a cortina, revelando Medusa e o grupo das torres presos na sala ao lado. Ela assegura que, por enquanto, eles não podem atacá-los. O protagonista então se aproxima e beija a bochecha da princesa como forma de agradecimento, prometendo nunca mais oferecer seus olhos para salvá-la. Em seguida, a cena muda para a casa dele, onde sua mãe chora de saudade pela ausência do filho. Ao vê-lo de volta, ela o abraça emocionada, mas ele a surpreende dizendo que trouxe Ayaka para morar com eles. Embaraçada, a mãe admite que a casa é simples comparada à mansão da princesa, mas garante que será um prazer recebê-la. No dia seguinte, Kazumi retorna após passar a noite ajudando as bruxas da oficina a reparar os danos na cidade. Ela está de bom humor, acreditando que não precisará mais dividir o lar com o irmão, já que a mansão de Ayaka foi destruída. No entanto, ao entrar no quarto dele, encontra a princesa deitada ao lado do protagonista. Furiosa, Kazumi confronta a mãe por permitir que Ayaka se mudasse para a casa deles. Os gritos são tão altos que a mulher passa mal e cai no chão. Desesperada, Kazumi se desculpa e, contrariada, aceita a presença da princesa em sua casa. Em outra mudança de cenário, a presidente do conselho estudantil explode de raiva ao perceber que o fã-clube da escola não fez nada para impedir o protagonista. Ozuki tenta explicar que não interveio porque Ayaka os advertiu para não se aproximarem, mas a presidente, furiosa, descarrega sua irritação no professor Mikage. Ela grita que, se ele não resolver a situação, será imediatamente demitido do cargo de conselheiro. Enquanto isso, o protagonista e Ayaka estão em uma sala separada, onde ela explica o verdadeiro significado de ser chamada de princesa da escola. Ela conta que foi escolhida pelos alunos para representá-los por ser a mais bela, inteligente e admirada. A função da princesa, segundo ela, é zelar pela ordem e pela imagem da instituição. Então, deixa claro que ele está interferindo nos direitos dos estudantes e exige que se afaste dela. Ayaka, porém, o tranquiliza, dizendo que ninguém poderá separá-los. Nesse momento, Mikage cria uma psila mágica, e antes que Ayaka possa reagir, o frasco explode, transportando o professor e o protagonista para um mundo paralelo. Ali, Mikage explica que precisava daquele isolamento para conversar com ele sem interrupções, pois, se não resolvesse a situação, seria expulso da escola. Ele revela que, ao engolir o doce esférico, o protagonista quebrou um dos selos e acabou invocando a Princesa Blanca. Também conta que o diretor agora o considera um perigo, mas ainda não agiu contra ele. Em seguida, Mikage confessa sua ligação com Medusa, explicando que, se não fosse pela princesa, aquele mundo já seria dominado por ela. Por fim, o professor faz uma proposta inesperada: que o protagonista se torne um príncipe, prometendo protegê-lo de qualquer ameaça. Contudo, Ayaka surge rompendo a ilusão. Ela invade o espaço acima deles e crava várias estacas mágicas nas costas de Mikage, pondo fim à conversa. De volta à realidade, ela pergunta se o protagonista está bem, e ele apenas acena, atônito com tudo o que aconteceu. Caminhando juntos pelo corredor, Ayaka comenta que Mikage não passa de um pervertido que tenta manipular os outros. O protagonista nota que ela muda de direção e pergunta para onde estão indo. Ayaka responde que precisa dele para fazer um anúncio. Assim, ela o leva até a sala de som e pede que use o microfone da escola para convocar todos os alunos ao ginásio. Pouco depois, o lugar está lotado e a princesa sobe ao palco sob o olhar curioso de todos. Com o microfone em mãos, ela diz que é a primeira vez que fala diretamente com os colegas. O público começa a aplaudir e comemorar. Nesse momento, a presidente do Grêmio Estudantil informa ao diretor que sua filha está discursando para todos. Furioso, Kazane vai até o ginásio. Quando chega, vê Ayaka diante da multidão. Ela anuncia que, desde que foi escolhida como princesa, nunca pediu nada aos alunos, mas que agora usará sua autoridade para tomar uma decisão importante. Ayaka declara que tem poder sobre a vida e o destino dos estudantes e que usará essa autoridade para destituir a atual presidente do conselho e nomear o protagonista como novo presidente. O rapaz, chocado, sobe ao palco sob as luzes que o iluminam. Ayaka o apresenta como o escolhido ideal, e a mãe dela, emocionada, chora de felicidade. O verdadeiro motivo da decisão, porém, é garantir que ninguém ouse contrariar ou ameaçar o protagonista.
Mais tarde, diante do conselho, ele pede apenas uma oportunidade, dizendo que deve ser julgado por suas ações, não por rumores. Afirma que, se falhar como presidente, aceitará ser removido do cargo. Ele só quer provar que Kazumi é capaz de seguir seu próprio caminho quando terminar os estudos. De longe, Kazumi os observa com binóculos, tomada pelo ciúme. Determinada a reafirmar seu vínculo com o irmão, ela planeja algo impensável. Em uma loja de bichos de pelúcia, enquanto Ayaka se distrai, Kazumi ordena que seu ursinho sequestrador ataque. O brinquedo lança dardos tranquilizantes, fazendo a princesa adormecer instantaneamente. Ela então leva o irmão consigo, dizendo que Ayaka ficará bem, mas dormirá por vários dias. Mais tarde, os dois fogem a bordo de um avião improvisado, construído com pedaços da casa. Durante o voo, Kazumi explica que pretende começar uma nova vida em outra cidade, onde ninguém os conheça, para que possam viver juntos. O protagonista tenta fazê-la entender o perigo, lembrando que carrega 5 selos dentro de si e que onde quer que vá, isso pode colocá-la em risco. Nesse momento, o céu se ilumina. A princesa surge montada em um enorme dragão furiosa. De cima começa a lançar raios destrutivos, devastando a cidade. O avião é atingido e ambos caem em queda livre. Ayaka segura o protagonista para evitar o impacto, mas Kazumi, desesperada, vira o rosto e despenca através de um vitral, quebrando-o em 1000 pedaços. Mesmo ferida, ela o puxa para fora e tenta levá-lo para casa. Por fim, a cena muda e o protagonista desperta em sua cama. A primeira coisa que faz é se sentar rapidamente e perguntar, com o coração acelerado, onde está sua irmã. Ayaka contou a ele que Kazumi estava junto de Elessa, dormindo em seu quarto. Ele, com um ar de arrependimento, pediu desculpas em nome da irmã por tudo o que havia acontecido, mas logo admitiu que agora admirava ainda mais Kazumi, pois fora ela quem lhe ensinara o verdadeiro valor do laço entre irmãos. Por isso, ele declarou que queria que o protagonista passasse a chamá-la de irmã mais velha. Depois de insistir muito nesse pedido, Ayaka acabou se cansando e adormeceu sobre a própria cama. No entanto, o descanso não durou, pois naquele instante receberam uma ligação de Kazane, dizendo que precisava falar com a filha e também com Kumi. Ela explicou que já estava a caminho de casa. Ao escutar isso, a mãe do protagonista acordou subitamente, muito irritada. Logo em seguida, a senhora Komati reuniu o protagonista e Kumi na sala, revelando um segredo que havia escondido por toda a vida. Antes de se casar com o pai dele, ela tivera um relacionamento que resultara no nascimento de uma criança. Contou que guardou esse fato em segredo durante anos, mas que agora não poderia mais ocultar, pois o homem que cuidava da menina não estava em condições de continuar. A partir daquele dia, sua irmã mais velha passaria a viver com eles. Dito isso, ela apresentou a nova integrante da família, e foi então que a princesa Ayaka entrou. O protagonista, tomado por um susto, acordou de repente e percebeu que tudo não passava de um pesadelo. Algum tempo depois, ao atravessar a cozinha, viu Ayaka preparando o café da manhã. O aroma o fez parar. A comida parecia irresistivelmente saborosa. A princesa comentou de maneira tranquila que estavam sozinhos em casa, já que seu irmão e sua mãe haviam saído cedo junto com Kazane. Enquanto comiam, notou-se Kuraishi espiando os dois pela janela, curioso com a cena. Quando terminaram de comer, o protagonista perguntou por que Ayaka estava usando o uniforme escolar, já que era fim de semana. Ela explicou que todas as suas roupas haviam sido destruídas na explosão do prédio. Em seguida, a princesa o olhou com um leve sorriso e quis saber por que ele também estava de uniforme. Ele respondeu, meio sem graça, que acabara dormindo com ele na noite anterior. Nesse instante, ele não pôde deixar de pensar o quanto era surreal estar lavando a louça ao lado da princesa. Como um grande admirador de temate, um prato típico indiano, ele se pegou refletindo que talvez fosse isso o que garotas de verdade faziam em casa, uma ideia que o deixou ainda mais confuso. Logo após, um flashback revelou que Ayaka mantinha Medusa e o grupo Towers escondidos em seu quarto. As garotas, visivelmente irritadas, reclamavam da situação, mas Medusa sabia que não tinha escolha. Depois de ser derrotada, só lhe restava obedecer às ordens da rival. Era essencial que o protagonista não descobrisse que elas estavam dentro da casa. A mulher cobra aceitava aquilo porque compartilhava os mesmos objetivos de Ayaka. Ambas conheciam a verdade sobre a Princesa Blanca, sobre Ermílio e sobre os 5 selos ligados ao protagonista. Outro flashback mostrou o que acontecera na noite anterior.
Enquanto Medusa dormia, as bruxas aproveitaram a oportunidade para sair do quarto e atacar o protagonista, mas Ayaka ficou ao lado dele a noite inteira, vigiando para garantir que nada acontecesse. Enquanto isso, a mãe do protagonista recebeu a visita de Kazane, e os dois passaram a noite bebendo e relembrando os tempos em que haviam sido um casal. As horas se arrastaram, e a princesa não pregou os olhos. Por causa disso, as bruxas não tiveram chance alguma de agir. Depois do café, Ayaka começou a dar aulas particulares ao protagonista. Se ele não melhorasse suas notas, não conseguiria entrar na mesma universidade que ela. Quando estavam na universidade, começou a chover e os dois correram para recolher as roupas. Logo depois, a mãe, Kumi e Kazane chegaram. A princesa, preocupada, pediu que ele se aproximasse, alertando que poderia pegar um resfriado. Enquanto ele se enxugava com uma toalha, de repente se deparou com as bruxas tomando banho. Elas o amarraram e saíram quase sem roupa, deixando-o completamente atordoado. Ao ver Kasane, o protagonista reagiu instintivamente, derrubando Komachi e Kazumi com um único golpe para impedir que interferissem. Quando tentou alcançá-lo, Ayaka se colocou em seu caminho. A diretora, sem entender por que a filha estava defendendo as bruxas, uniu forças com Medusa e iniciou uma batalha contra a própria filha. Kazane, desesperado, pediu ao protagonista que ordenasse que Ayaka parasse, pois ela só obedecia a ele. O rapaz, confuso e sem compreender o que acontecia, acabou desmaiando. Nesse estado, ele teve uma visão do passado em que viu Ayaka firmando um pacto com Medusa apenas para protegê-lo. Assim que acordou, presenciou a princesa e Medusa se transformando, fundindo-se em uma única entidade. Hermione, a diretora, não conseguia entender por que a filha se aliara àquela criatura. As duas começaram a lutar com fúria. Agora, dotada do poder de transformar em pedra, Ayaka tocou a mãe, que se petrificou completamente. Mesmo assim, a princesa pediu desculpas e disse que não queria que ela interferisse em seus planos. Mas ao se virar, foi atingida nas costas pela mãe, que a acusou de ingenuidade por achar que um toque seria suficiente para derrotá-la. Hermione explicou à filha que ela havia deixado de ser invencível, pois o pacto com Medusa havia contaminado sua magia. A diretora, que rejeitava qualquer impureza, havia cortado seu suprimento mágico. O protagonista, observando a cena, pensou que precisava fazer algo para ajudá-la. Então, usando seus poderes, conseguiu trocar de corpo com Ayaka. No entanto, nesse mesmo instante, a diretora desferiu um soco no rosto dele, fazendo-o desmaiar mais uma vez. Quando voltou a si, estava em uma câmara de tortura ao lado da princesa. Ayaka explicou que haviam sido capturados após perderem a batalha contra sua mãe. Ayaka, surpresa, elogiou o fato de o protagonista ter usado seus poderes para tentar ajudá-la, mesmo sabendo dos riscos. Ela confessou que temia que a casa inteira fosse destruída, mas que havia lançado um feitiço engenhoso para evitar isso. Foi então que ela revelou toda a verdade sobre o pacto com Medusa. Explicou que a única razão pela qual sua mãe conseguia proteger a escola era o fato de nenhum selo ter sido quebrado. Mas quando o protagonista ingeriu a pílula, o selo se rompeu automaticamente, impedindo a diretora de continuar a protegê-los. Diante disso, Ayaka decidiu firmar um contrato com Medusa e o grupo Towers, garantindo que eles manteriam o segredo diante da mãe. Contudo, já era tarde demais. Provavelmente todos estavam sendo interrogados. A princesa acariciou o rosto do protagonista e disse em voz suave que ele possuía um poder oculto cobiçado por todas as bruxas. Prometeu que encontrariam uma forma de sair dali, pois no dia seguinte precisariam estar na escola e ele deveria demonstrar suas habilidades em seu primeiro dia como presidente do Grêmio Estudantil. Enquanto isso, a diretora confessava a Kazumi que não conseguira extrair informações de Medusa. Quando a levou para a oficina, outras bruxas a tomaram dela, impedindo qualquer interrogatório. A filha havia feito um pacto com aquela criatura, e antes que pudesse refletir sobre o que isso significava, uma forte explosão sacudiu o pátio da escola. A princesa Ayaka surgiu em meio à fumaça, e sua mãe correu em direção a ela, tomada pela fúria por causa das inúmeras destruições que já haviam causado ao colégio. Ayaka empunhou sua espada, disposta a enfrentar Kazane, mas ela se recusou a lutar contra a própria filha, deixando Ayaka confusa e frustrada. A diretora a repreendeu duramente por causar uma explosão apenas para fugir da câmara de tortura e ordenou que voltasse para casa. Disse também que no dia seguinte ajudaria a limpar toda a escola.
Mais tarde, enquanto caminhavam de volta, o protagonista comentou que pelo menos ela não havia descoberto nada sobre o selo. Foi então revelado que o modo como escaparam da câmara de tortura se deu porque Ayaka o obrigara a beijá-la intensamente, o que lhe dera energia suficiente para provocar uma enorme explosão. O protagonista pensou, atônito, que nunca imaginara ver a garota tão animada. A história então retrocedeu alguns anos, mostrando como Ayaka era no passado. Naquele tempo, sua mãe pedira a Osuki e Teko que a acompanhassem em seu primeiro dia de aula. Desde o momento em que pisou na escola, Ayaka atraiu todos os olhares por sua beleza e por ser uma garota do Diner Ada. No entanto, era tímida e não sabia bem como agir diante dos colegas. Por isso, Osuki sempre a orientava sobre o que fazer ou dizer. Mesmo assim, Ayaka se destacava em qualquer atividade, fosse jogando tênis ou resolvendo exercícios de matemática no quadro. Mas havia algo faltando. Todos queriam estar perto dela e, ainda assim, ela não demonstrava o menor interesse em se aproximar de ninguém. Tudo o que realmente desejava era permanecer na biblioteca, mergulhada nos livros. Certa vez, uma colega tentou provocá-la cortando um de seus fios de cabelo com uma tesoura, mas Ayaka reagiu de imediato. Elevou a temperatura do ar ao redor, usando seus poderes de fogo, e a advertiu de forma fria, dizendo que, se aquilo se repetisse, ela se vingaria sem hesitar. Acrescentou ainda que havia apenas uma única pessoa no mundo capaz de fazer o que quisesse com ela. Depois da aula, Ayaka, acompanhada de suas duas novas amigas, decidiu visitar todas as escolas da cidade à procura do protagonista. Osuki e Tekau não faziam ideia de quem a princesa procurava, mas seguiram a amiga mesmo assim. Os meses se arrastaram, e ainda assim ela não o encontrara. Até que, um certo dia, quando ele cursava o segundo ano, Ayaka finalmente o avistou à distância e correu em sua direção com o coração acelerado. Nesse instante, o protagonista caminhava ao lado da irmã, sem perceber a presença da garota que o observava de longe. A princesa sentiu um aperto no peito, decepcionada por ele não notá-la, mas ainda assim satisfeita por enfim tê-lo reencontrado. De volta ao presente, ela dormia tranquilamente ao lado dele. Pouco depois, levantou-se e foi para seu quarto. Quando o sol nasceu, voltou para acordá-lo, abrindo as cortinas de uma vez. O protagonista comentou que tivera um sonho muito estranho, e nesse momento fica implícito que tudo o que vimos antes era uma lembrança real dos acontecimentos passados. Mais tarde, descobrimos que a senhora Komachi acolhera as bruxas em sua casa, preparando inclusive refeições para elas. Nesse ponto, Ayaka alerta o protagonista de que, se os demais selos forem rompidos, sua vida correrá sério perigo. Por isso, seria necessário verificar sua condição física todos os dias. Justamente nessa hora, Kumi entra no quarto e se depara com uma cena embaraçosa. O protagonista sem camisa e a princesa vestida de enfermeira em cima dele. Após o café da manhã, todos seguem para a escola. A princesa e o protagonista caminham lado a lado, enquanto Kazumi os observa de longe, desconfiada. Ao abrir seu armário, o rapaz encontra novas mensagens de ódio, exigindo que renuncie à presidência do Grêmio Estudantil. Logo em seguida, uma rebelião explode na escola. Os alunos, revoltados com sua nomeação, passam a incendiar e destruir as instalações. De repente, um grupo de garotas surge diante dele e entrega uma carta, convidando-o ao ginásio para resolver a situação de uma vez por todas. A líder do grupo garante que esse é o único meio de encerrar a revolta. É então que Touko revela ao protagonista que já descobriu a verdadeira origem do conflito. Ela explica que, no dia anterior, enquanto trabalhava como garçonete, viu a antiga presidente contando a outra aluna que ele a assediara e se aproveitara dela para roubar o cargo. Essa mentira foi o estopim da rebelião. Ayaka, ouvindo isso, comenta que a tal garota estuda em um colégio feminino e que derrotou todos os delinquentes das escolas vizinhas para se tornar líder absoluta. Finaliza dizendo que todos a chamam de rinoceronte no caçador de ursos e conta uma história impressionante. Anos atrás, um tigre escapou do zoológico e ela o estrangulou com as próprias mãos. Mais tarde, vemos o protagonista inquieto diante da ideia de enfrentá-la, mas Ayaka lhe ensina um método infalível para derrotá-la. Quando o relógio marca 14h30, ele se dirige ao ginásio. Ao entrar, percebe todos os alunos reunidos, aguardando ansiosos pela luta. Rinon se aproxima e o acusa de ter enganado sua melhor amiga apenas para conquistar a presidência.
O protagonista tenta se explicar, dizendo que as coisas não ocorreram daquela forma e que poderiam resolver com calma, mas ela não o escuta e parte para o ataque, lançando uma série de golpes rápidos. Ele mal consegue reagir, mas então se lembra da técnica que Ayaka lhe ensinara. Concentrando-se, libera seu poder e salta sobre ela, pronto para revidar. Porém, no último instante, decide parar. As luzes do ginásio se apagam repentinamente e o grupo das torres aparece, retirando Rinon da área. Nesse momento, a princesa surge e, com um chute flamejante, lança a oponente para longe, nocauteando-a de imediato. Quando as luzes se acendem, todos os alunos olham para o protagonista, acreditando que ele foi o responsável pela vitória, pois não conseguem ver as bruxas, que estão cobertas por capas da invisibilidade. Nos dias seguintes, o protagonista narra que Rinon descobriu toda a verdade e percebeu que fora manipulada pela ex-presidente. Assim, ele acabou se tornando o herói da escola, conhecido como o rapaz que derrotou o caçador de ursos. Logo depois, vemos a garota que o acusou, amiga de Suuk e TKO, arrependida pelo que fez. Nesse ponto, TKO, com o rosto completamente vermelho, admite que a princesa seria capaz de perdoar até mesmo algo tão absurdo. Em seguida, Ayaka decide treinar o protagonista em combate. Aproxima-se muito dele, deixando-o completamente nervoso. Ele grita para que ela se afaste um pouco, dizendo que, daquele jeito, não consegue se concentrar. A princesa ri e explica que só queria medir o nível do seu poder. Então, invoca um animal que expele fogo e o faz atacá-lo. Pede que ele invoque seu próprio familiar, mas o protagonista não sabe como fazê-lo. A criatura o atinge com força, jogando-o ao chão. Ayaka o ajuda a se levantar, e ele decide enfrentar a fera até conseguir pará-la. Quando o treino termina, ela anuncia que basta por hoje. Mesmo assim, ele reclama, irritado, dizendo que ela o protege demais e não o deixa aprender por conta própria. Ayaka responde que, para ficar mais forte, é preciso suportar alguns ferimentos. Levando isso a sério, ela decide tornar-se uma professora mais exigente e o lança do alto do prédio para forçá-lo a liberar todo o seu poder. Enquanto despenca, ele ouve a voz dela dizendo que pense em uma imagem poderosa. O único pensamento que surge em sua mente é o de Ayaka vestida de enfermeira. Envergonhado, não entende por que aquilo acontece, mas o método funciona. Ele consegue se salvar antes de tocar o chão. Logo depois, exausto, desmaia, apoiando-se contra o peito da princesa. Em outra cena, a diretora Kazan observa um portal mágico quando Rinon aparece de repente. A garota diz que uma bruxa mensageira a enviou com uma notícia urgente. A líder da oficina fizera todos na cidade de reféns. Mesmo assim, Kazan permanece calma, quase indiferente. Pouco depois, o protagonista desperta nos braços de Ayaka, que voa sobre uma vassoura. Ela explica que ele havia desmaiado por gastar energia demais ao invocar algo tão grandioso. Quando a noite cai, o protagonista menciona que finalmente entendeu. A luta contra o caçador de ursos fora um plano dela. Ayaka precisava aumentar a popularidade dele na escola e por isso pedir ajuda à ex-presidente para organizar tudo. No entanto, quando o enfrentamento começou, ela percebeu que Rinon desconhecia completamente o plano e foi obrigada a intervir. Mais tarde, o grupo das torres aparece almoçando alegremente na casa do protagonista, elogiando a comida preparada por sua mãe. Depois disso, eles vão até Ayaka e prometem que farão o possível para se sair bem nas provas do dia. Enquanto isso, a diretora pensa em como desativar o portal mágico, percebendo que ele é, na verdade, uma bomba capaz de destruir toda a cidade em poucos segundos. Nesse momento, surge Wiccan, a bruxa responsável por controlar o interruptor da explosão. Kazan tenta negociar com ela, pedindo que impeça a catástrofe, mas Wiccan se diverte com o desespero da diretora e, com um sorriso, aciona o interruptor. Em instantes, múltiplas explosões tomam conta da cidade. Prédios desabam, o chão treme e as pessoas fogem em pânico. Os alunos correm para fora da escola, tentando escapar. Dentro de uma das salas, o protagonista e Ayaka lutam para encontrar uma saída quando uma imensa coluna de fogo irrompe do chão, obrigando-os a evacuar o local imediatamente. O protagonista ainda não compreendia o que estava acontecendo, mas Ayaka conseguiu lhe dizer com voz firme que uma bruxa maligna estava por trás de tudo aquilo. Logo depois, ambos atravessaram um conjunto de túneis subterrâneos sob a escola e acabaram chegando a uma espécie de arena com aparência romana.
Kumi apareceu de repente e correu para abraçar o protagonista com força, aliviada por encontrá-lo, mas não estavam sozinhos. Rinon estava ali, acompanhada das outras bruxas. Ela se aproximou e o cumprimentou, dizendo que havia decidido esquecer o que acontecera dias atrás e que ficava feliz em revê-lo. As garotas o apresentaram a Tsumi, a líder das 5 bruxas encarregadas de proteger a cidade. Em seguida, apresentaram também Tori, uma jovem de aparência peculiar, com orelhas semelhantes às de um animal. A irmã do protagonista comentou que Tori não era uma pessoa muito sociável, mas possuía um coração bondoso. Nesse momento, Kazumi explicou que ela era a 6ª bruxa e que sua função era salvar a cidade quando o protagonista estivesse em perigo. No entanto, antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Natsumi sacou sua arma e disparou 4 vezes contra ele. A reação de Ayaka foi imediata. Ela golpeou o rosto da agressora e também derrubou Rinon. Porém, devido aos ferimentos, o protagonista foi teletransportado para um local seguro e acabou desmaiando. Nesse instante, Kazumi tentou intervir e perguntou o que as bruxas planejavam fazer com seu irmão, mas Rinon a atingiu no pescoço, deixando-a inconsciente. Em seguida, a caçadora de ursos pediu desculpas por ter sido tão rude e afirmou que era necessário mantê-lo preso por um tempo. Mais tarde, ela os conduziu por um caminho sombrio através das masmorras subterrâneas. Rinon quis saber mais detalhes, mas a outra se limitou a dizer que não podia revelar nada ainda, prometendo que explicaria tudo assim que terminasse o que precisava fazer. Elas o trancaram em um quarto, e antes de sair, a caçadora advertiu que, caso ele tentasse escapar, acabaria levando uma surra. Dentro do quarto, o protagonista refletiu que, se as bruxas da oficina o haviam trancado, era porque ele devia ser o verdadeiro alvo das bruxas malignas. Por isso, não podia permitir que o capturassem. Provavelmente, elas estavam se escondendo até que tudo terminasse. Pouco depois, a princesa recuperou a consciência, sentindo-se constrangida por não ter percebido a traição das garotas. Ayaka explicou a ele que a situação estava daquela forma porque a proteção de sua mãe havia desaparecido, o que significava que ela provavelmente já tinha sido derrotada. Nesse momento, um pequeno ursinho de pelúcia caiu do teto, projetando uma mensagem da vilã. Antes que a criatura terminasse de falar, a princesa o destruiu, afirmando que já sabia exatamente o que a inimiga iria dizer. Entretanto, a explosão causada pelo impacto abriu um grande buraco na parede, permitindo que eles escapassem. Durante a fuga, Ayaka contou ao protagonista que, a partir daquele momento, elas não poderiam mais usar magia. Caminharam por mais de 2 horas à procura de uma saída desprotegida e, finalmente, encontraram uma passagem que contornava as montanhas atrás da escola. Ao saírem, o protagonista ficou chocado ao ver que a cidade estava completamente devastada e tomada pelas chamas. Em seguida, a narrativa muda para as bruxas da oficina, que tentavam encontrar uma maneira de restaurar a barreira mágica, já que a destruição dela as havia deixado incapazes de utilizar seus poderes. Natsumi comentou que somente uma bruxa de imenso poder seria capaz de restaurar a barreira. Enquanto isso, o caos reinava nas ruas. O protagonista e Ayaka ajudavam a carregar suprimentos médicos e socorrer as bruxas feridas durante o ataque. Em meio a isso, ele demonstrava angústia ao pensar que sua mãe ainda estava em casa no momento da destruição. Porém, Ayaka lhe assegurou que a senhora Komati estava a salvo, assim como todos os outros moradores. Ele acabou chorando, sentindo-se responsável por tudo o que havia acontecido, mas a princesa disse que ele não precisava se culpar, pois ninguém havia morrido. Acrescentou ainda que, se continuassem cumprindo o que precisavam fazer, ninguém estaria em perigo. Enquanto caminhavam pela cidade em ruínas, Ayaka comentou que, quando o contrato fosse restaurado, os prédios voltariam a ser reconstruídos por conta própria. Pouco depois, eles entraram em uma passagem subterrânea e seguiram por um penhasco estreito. Foi então que o protagonista pisou em falso e caiu no vazio. A princesa saltou atrás dele, envolvendo-o nos braços no meio da queda, e juntos aterrissaram em uma área arenosa. Envergonhado, ele se desculpou, mas ela respondeu que, de qualquer maneira, precisavam descer até ali. Mais tarde, Weekend apareceu em outra parte da cidade, revelando que havia capturado várias bruxas da oficina e colocado bombas nelas. Seu plano era simples: obrigá-las a trazer o protagonista até ele, custasse o que custasse, ou então detonaria os explosivos e as mataria. Enquanto isso, a diretora Kazan estava trancada em um local isolado, distraindo-se ao fazer pequenas esculturas.
Ela murmurou que não era ruim se afastar do trabalho de vez em quando e que estava rezando para que o protagonista e sua filha estivessem em segurança. Em outro ponto, Ayaka e o protagonista atravessavam uma caverna quando surgiram diante deles Gibraltar, uma bruxa capaz de manipular rochas. Mesmo sem poder usar magia, ela avançou rapidamente correndo pelas paredes de pedra e acertou um golpe no rosto da princesa, soterrando-a em seguida com os destroços. O protagonista ficou sem reação, surpreso com a força dela. Mas Ayaka se levantou e revelou que, desde criança, sua mãe a obrigava a lutar contra oponentes mais fortes, sem o auxílio de feitiços. Depois de superarem o obstáculo, os dois chegaram ao terreno sagrado da oficina, localizado no coração da cidade. Lá, Ayaka explicou que haviam ido até aquele lugar para firmar um contrato com a cidade e restaurar a harmonia perdida. Enquanto isso, as outras bruxas se reuniam com Wiccan para cumprir o acordo de levar o protagonista até ele. No entanto, ele não estava presente, o que enfureceu o vilão. Prestes a destruir todas as bruxas, Rhinon tentou negociar, pedindo mais tempo. Wiccan recusou, dizendo que restavam apenas 12 minutos para alcançarem o objetivo, caso contrário, detonaria as bombas uma a uma. Durante essa tensão, Kazumi observava tudo ao lado do grupo das torres. Eles decidiram ajudar, com a condição de que pudessem continuar hospedados na casa de Kurichi, e concordaram que cada bomba desativada equivaleria a 1 mês de aluguel gratuito. Nesse momento, uma ideia surgiu na mente de Kazumi, que correu imediatamente em direção à escola. O tempo limite estava quase se esgotando, e em meio ao desespero, o protagonista mergulhou na água sagrada, determinado a mudar o destino de todos. Depois de firmar um contrato temporário, Ayaka e o protagonista conseguiram recuperar o uso da magia. Logo em seguida, eles perceberam que o contador havia chegado a 0, e Kurashi e os outros saltaram à frente para proteger seus companheiros. Animados pela recuperação dos poderes, avançaram juntos contra Wiccan, mas foi nesse momento que perceberam com surpresa que a magia realmente havia retornado a todos. Rhinon aproveitou a chance e lançou um ataque poderoso contra a vilã, arremessando-a com força na direção do único sobrevivente. Incapaz de reagir, Wiccan notou que o protagonista havia feito um contrato com a cidade e, sorrindo de forma sombria, comentou que as coisas haviam se tornado bem mais interessantes. Depois da luta, o protagonista ficou completamente exausto e adormeceu. Quando despertou, Ayaka lhe contou que ele havia dormido por mais de 3 horas e que podia descansar até o amanhecer, já que ainda era cedo. No entanto, ele se levantou determinado, afirmando que não era momento de ficar parado e que, mesmo enfraquecido, precisava retornar à oficina o quanto antes. Mais tarde, Rhinon e Natsumi levaram Wiccan para prendê-la nas masmorras. A caçadora de ursos comentou que havia enviado TKU para verificar como estavam a princesa e o protagonista, enquanto o grupo de Kazumi continuava vasculhando a escola em busca de qualquer perigo. Quando ficaram a sós, Rhinon advertiu a prisioneira para não tentar nada estranho, pois as algemas e os cristais de Zelda eram completamente à prova de magia. Wiccan, porém, riu com desprezo e disse que elas eram apenas meninas ingênuas, sem experiência em batalhas reais. Logo em seguida, tirou o casaco e revelou que estava coberta de granadas presas ao corpo. Em um movimento rápido, puxou todos os pinos e uma explosão gigantesca sacudiu a escola, ecoando por todos os corredores. Mesmo ferida, ela removeu as algemas e caminhou mancando até o corredor, onde um zelador lhe entregou um novo casaco. A bruxa gritou para o protagonista que mataria todos os seus amigos, fazendo-o sentir uma dor de cabeça terrível ao perceber, por meio de uma conexão mental, que Rhinon e Natsumi corriam perigo. Wiccan usou a telepatia para mostrar a ele que várias bombas estavam detonando dentro da oficina, espalhando o pânico entre as bruxas. Foi então que o protagonista reuniu toda a coragem que lhe restava e começou a liberar seu poder. Ao mesmo tempo, Kazumi e o grupo das torres enfrentavam um raro membro da organização inimiga, chamado Niet, um nome estranho que, segundo diziam, significava nada. Enquanto isso, em outro lugar, Cronoar torturava Gibraltar com a ajuda de seu crocodilo, Sebas, tentando arrancar dela a localização exata de seu superior. Em paralelo, Ayaka impedia o protagonista de liberar completamente seu poder, temendo que ele se machucasse gravemente. Ela o fez desmaiar e prometeu, em pensamento, que terminaria o trabalho por conta própria. Mais tarde, o protagonista despertou na casa de Ayaka, agora em ruínas.
Ali, começou a ter visões de acontecimentos passados, lembranças que ele havia esquecido. Em um desses flashbacks, estava em uma sala de aula, observando sua mãe ainda jovem sendo alvo de provocações e zombarias. Quando os colegas passaram dos limites, Kazane reagiu com fúria, agredindo-os e destruindo parte da sala. Naquele instante, a jovem Komati, encantada com sua força, aproximou-se e pediu para se tornar sua amiga. O tempo avançou, e o protagonista se recordou de quando passou alguns dias na casa de Kazane. Antes de partir, sua mãe lhe pedira que fosse educado e obedecesse a todas as ordens. Uma noite, ele escutou Yana dizer a Kazane que havia encontrado a pessoa que procurava e pediu que ela se tornasse diretora da escola para colocá-la na mesma classe que ele. Em seguida, o cenário mudou completamente e o protagonista se viu em um mundo paralelo. Lá, encontrou o professor Mikage, que explicou que ele estava ali por ter firmado o contrato com a cidade. Confuso, o jovem não entendia o que estava acontecendo, pois via memórias se misturando e não sabia mais o que era real. Mikage lhe disse que, a partir daquele momento, seria seu guia, já que o encontrara perdido dentro de um ciclo de lembranças. O professor contou que tudo o que ele havia visto até então eram memórias de Hector Azani e que agora estavam em um espaço entre duas dimensões, visível apenas graças ao contrato. Caminharam juntos por esse lugar, enquanto Mikage comentava que Natsumi era sua sobrinha e candidata à próxima líder da família, embora não fosse alguém muito confiável. Por isso, pediu ao protagonista que a ajudasse se ela se metesse em confusão. O elevador parou no coração daquele mundo, onde o protagonista ficou maravilhado com as luzes que brilhavam no céu. Mikage explicou que cada ponto luminoso representava uma vida humana e que durante desastres mágicos, as almas das pessoas eram enviadas para aquele lugar. Ele acrescentou que a mãe do protagonista também estava ali e que todos retornariam quando a cidade se restabelecesse. Antes disso, porém, ele teria de apagar a memória de todos, revelando então que era um mago cuja única função era apagar lembranças. Logo depois, voltamos ao presente, com Ayaka observando o protagonista dormir. De repente, Tori apareceu silenciosamente e ficou parada à porta. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Kazumi enfrentava Niet em uma batalha intensa. Ambas estavam montadas em seus ursos de pelúcia gigantes, e o choque entre elas destruía o que restava da escola. Mesmo após sofrer vários golpes, Niet e seu familiar se levantavam como se nada tivesse acontecido, deixando Kazumi enfurecida. Ela não suportava que o inimigo fosse uma cópia sua, capaz de imitar tanto sua aparência quanto suas técnicas de combate, o que tornava a luta ainda mais difícil. O grupo das torres observava à distância, indeciso se devia intervir. Kazumi gritou para que a ajudassem, lembrando que deviam a ela abrigo e comida. Mas, antes que pudesse continuar, o urso de Niet a golpeou e a lançou sobre o telhado do ginásio. Lá, ela sacou uma lança e se preparou para atravessá-la no peito do inimigo, decidida a acabar com tudo. Nesse exato momento, a narrativa retorna ao quarto do protagonista, onde Tori, por meio de um fantoche, comunicava-se com ele. Dias antes, Ayaka havia lhe ordenado que investigasse o inimigo, e agora ela trazia um relatório detalhado com tudo o que descobrira. Disse que Cronoar havia capturado e torturado quase metade das bruxas das torres que haviam vindo para a cidade. Logo depois, Ayaka encontrou Tori e pediu que continuasse vigiando o protagonista. Do lado de fora, ela refletia, sentindo-se culpada por ele ter precisado firmar um contrato tão perigoso. Contudo, estava decidida a deter Cronoar, que procurava por Weekend e não pretendia deixar o vilão escapar. Enquanto isso, no instante em que Niet estava prestes a perfurar Kazumi com a lança, Medusa surgiu repentinamente e a transformou em pedra. O urso maligno explodiu em milhares de fragmentos, encerrando a batalha. Medusa se aproximou das outras bruxas e as repreendeu por ficarem observando sem intervir. Disse que havia sido tolerante demais durante o treinamento e que, por isso, elas viveriam com ela por um tempo, até se tornarem mais fortes. Pouco depois, as garotas fugiram, pois estavam sendo perseguidas por duas bruxas da oficina que tentavam capturá-las. Em outra cena, Ayaka sobrevoava a cidade em ruínas e pousava no topo de um templo. Lá, encontrou Weekend, que ficou surpresa com a rapidez com que a princesa descobriu seu esconderijo. Assim que a viu, o vilão a atacou com sua espada, mas ela bloqueou os golpes lançando bombas em resposta. Enquanto a batalha acontecia, voltamos ao mundo dos sonhos,
onde o protagonista se encontrava novamente com o professor Mikage. Ele lhe revelou que fora o responsável por apagar todas as memórias que ele compartilhava com a princesa. O jovem ficou abalado por ouvir algo tão importante ser dito de forma tão fria, como se nada tivesse valor. Porém, antes que pudesse reagir, uma bruxa começou a lançar bombas contra ele, surpreendendo até o próprio Mikage, que não acreditava ser possível que o inimigo tivesse invadido aquele espaço. De volta ao templo, Ayaka continuava lutando contra Weekend, mas sem conseguir feri-la, já que, a cada tentativa, uma nova explosão a impedia de avançar. Apesar das inúmeras tentativas, a princesa finalmente consegue ferir a vilã. Nesse instante, Weekend recorda o momento em que aprisionou a mãe dela e mencionou que sua filha ainda estava viva, além de afirmar que Ayaka era sua melhor aluna e sua criação mais perfeita. Fica claro então que, antes de partir, a única maneira da princesa obter mais poder era fundindo seu corpo ao do protagonista dentro do quarto. Ela se desculpou por fazer isso enquanto ele dormia, mas admitiu que não havia outra alternativa. Logo, a cena mostra a princesa retirando as roupas dele e começando a tirar as suas também. Mesmo assim, por mais que se esforce, é impossível derrotar a inimiga. Weekend, furiosa, invoca criaturas gigantescas, preparando-se para a segunda fase do confronto. Nesse momento, em uma mudança de cena, o professor Mikage decide despertar o protagonista, já que ele é o principal alvo das bruxas e corria grande perigo se permanecesse no mundo dos sonhos. Antes de despertá-lo, o professor o alerta de que sentirá um leve choque. Assustado, o protagonista acorda abruptamente e percebe, envergonhado, que está completamente nu. Sem hesitar, ele exige que Tori o leve até a princesa o quanto antes. Pouco tempo depois, quando se aproximam do templo, Weekend ativa uma bomba extremamente poderosa, muito mais forte do que qualquer uma anterior. O protagonista reconhece o local e corre desesperado até lá. Após a explosão devastadora, a vilã admite que a princesa foi uma oponente difícil de enfrentar. O rapaz a encontra entre os escombros e pede que use o próprio poder para contê-la, afirmando que, se não o fizer, muitas vidas serão perdidas. Ele transfere toda a sua energia para ela, e a princesa promete que cuidará de derrotá-la. Em seguida, ela se transforma, pisa sobre a cabeça de Weekend e a prende contra o chão. Ordena que entregue o detonador da bomba, mas a bruxa, sorrindo, responde que já é tarde demais e aciona o dispositivo. O protagonista então sente o sofrimento de todos no mundo dos sonhos morrendo em consequência da explosão. Desesperado, decide quebrar outro selo, ignorando os avisos de Ayaka para que não o faça. Contudo, quando tenta, seu corpo não reage devido à exaustão, e ele desmaia. Ao perder os sentidos, desperta em um lugar repleto de flores e pequenas criaturas, o mundo da Princesa Branca. Ela o observa e comenta que já havia o alertado para não se meter em situações onde precisasse de sua ajuda. Logo, ela se volta para Evermillion e diz que, se ele deseja restaurar a cidade e reviver todos, precisará entregar a própria vida. O protagonista aceita sem hesitar, pois sabe que, se morrer, Ayaka também perecerá, já que ambos estão ligados por um elo desde o início. Em meio ao arrependimento, ele entende que não tem escolha. Deve salvar todos, mesmo ao custo de si mesmo. Então, ele clama em voz alta Evermillion, pedindo que lhe conceda o poder, o que deixa a princesa surpresa. A cidade começa a se recompor diante dos olhos de todos, como se nada tivesse acontecido. Ayaka corre até o protagonista e o abraça, implorando que ele pare. Mas ele se desculpa e explica que fez um pacto trocando sua vida pela de todos, incluindo a dela. Em lágrimas, admite que ela também faz parte desse sacrifício. A princesa o envolve nos braços e afirma que não consegue viver sem ele. Portanto, qualquer decisão dele será também a dela. Mesmo assim, ela se recusa a deixá-lo morrer. Nesse momento, ela olha para o céu e invoca Vermilion, pedindo que sua vida seja usada no lugar da do protagonista. Imediatamente, sua transformação se desfaz e ela desaba no chão, inconsciente, sem sinais vitais. Quando o rapaz se aproxima para socorrê-la, Weekend surge pelas sombras e o apunhala pelas costas com uma adaga, sussurrando em seu ouvido que agora ele pode se juntar à amada na vida após a morte. Mesmo ferido, ele arranca a lâmina e avança contra ela, derrubando-a. Porém, sem forças, ele falha de propósito, declarando que, ainda que seja ferido quantas vezes for preciso, não desistirá de proteger quem está diante dele. Suas energias se esgotam completamente e ele desmaia.
Wiken então se levanta e pede desculpas por tê-lo atacado, dizendo que espera vê-lo recuperado para o próximo encontro. Ela ordena que uma de suas seguidoras cure o ferimento nas costas do rapaz. Ao sair da igreja, Wiken encontra Cronoar, acompanhado de seu parceiro Réptil. Ele a saúda com ironia, dizendo que finalmente encontrou a garota bomba que procurava há tanto tempo. Enquanto isso, Auri entra no templo e vê o protagonista segurando Yaka nos braços. Com tristeza, ele informa a todos que a princesa faleceu. Em seguida, surge uma sequência mostrando a cidade restaurada, onde ninguém parece lembrar do que ocorreu. Wiken e Cronoar caminham lado a lado pela rua até que de repente decidem resolver suas diferenças lutando diante de todos. De volta ao templo, o professor Mikage conversa com a protagonista através do boneco. Ele explica que há um meio de trazer Yaka de volta à vida e pede que desenhe um círculo mágico no chão, colocando a princesa no centro. A moça, decepcionada, comenta que esperava algo mais grandioso. O professor então mostra todas as bruxas das torres que ele havia capturado e torturado por tanto tempo. Nesse instante, percebemos o arrependimento de Wiken, que admite ter falhado mesmo depois de anos de planejamento. Logo, retornamos ao templo, onde a ressurreição da princesa Emi está prestes a ocorrer. Cade lê as instruções e explica que o processo será simples. Bastará fazer um pequeno corte no dedo dela e em seguida beijá-la. O protagonista fica corado e envergonhado, mas decide tentar, pois lembra que, quando ela se transformou em pedra, esse mesmo método funcionou. Assim, aproxima-se lentamente e, em vez de beijar seus lábios, opta por encostar os lábios em sua testa. O professor, controlando o boneco, tenta forçá-lo a beijá-la de verdade, mas o ato se torna desnecessário, já que a princesa desperta sozinha. Logo depois, Kazane chega ao local onde Cronoar mantém Wiken prisioneira. A diretora revela que, desde o início, ela poderia ter escapado da cela, mas preferiu observar os jovens lutando por conta própria. Em seguida, pede a Cronoar que lhe entregue a bruxa, garantindo que ela receberá a punição merecida. Wiken, no entanto, não se rende e assume uma nova forma, iniciando mais um duelo com Sene, como nos velhos tempos. Depois de uma intensa batalha, a diretora sai vitoriosa. Pouco depois, descobrimos o verdadeiro motivo de o protagonista e a Ayaka continuarem vivos, mesmo tendo firmado um contrato de vida. Quando criança, ele inseriu uma cláusula secreta no pacto. Se a Ayaka corresse perigo, ele a libertaria do elo. Evermillion observa que ele jamais deveria ter incluído essa promessa. Além disso, o acordo pela própria vida foi anulado porque seu desejo foi usado para salvar a cidade. Mais tarde, o professor Mikage o adverte para que nunca mais seja tão descuidado com sua vida. Ele então afirma que é hora de acordar, pois a princesa o aguarda. O protagonista abre os olhos e se levanta, correndo para ver como a Ayaka está. Ao olhá-la do lado de fora, sente uma alegria imensa. Juntos, caminham até a escola, e ele comenta que tudo parece ter sido apenas um sonho. Ela responde que a cidade foi salva graças a ele, e o rapaz afirma que nada teria sido possível sem a ajuda dela. Ele diz que espera que possam viver em paz para sempre, e a princesa completa, dizendo que quer permanecer ao lado dele para sempre. De repente, o grupo das torres surge novamente, disposto a desafiar a princesa e capturar o protagonista. Sem usar qualquer magia, Ayaka ergue Kuraishi e Mai pelas cabeças, deixando os demais apavorados. Por fim, vemos o protagonista sorrindo, e tudo indica que a cidade, assim como sua vida, voltou ao normal. É desse modo que o anime chega ao fim.